Oi, gente, algum tempo aqui, um pouco desaparecida desses vídeos, mas hoje eu volto com o intuito de falar sobre relacionamento de casal, porque eu li um negócio assim que me deixou pensando muito na realidade que eu tenho encontrado nos atendimentos que eu tenho feito. A frase se tratava de um profissional de uma área X de ajuda, que não está no mérito agora, e esse profissional começava o texto dele falando que para amar o outro, a gente precisa primeiro ter um amor próprio muito profundo e precisa se amar. Quando a gente se ama, a gente é capaz de receber amor do outro. E aí eu quero perguntar para você que já teve um relacionamento, que já se frustrou, que já teve conflitos ou que passa por isso hoje. Amar a você mesmo é tão difícil assim para que o outro não possa ter acesso de te amar? Será que é suficiente que a gente simplesmente tenha essa sensação dentro do nosso coração de que nós nos amamos o bastante e que o outro está nos entregando menos? Qual é o parâmetro que determina um bom relacionamento, um relacionamento saudável? Primeiro, e eu acho que uma das coisas que mais é negada nas relações e que eu ouço muito a partir dos conflitos que se apresentam através dos clientes que eu atendo, é que muito comumente as pessoas se casam ou arrumam um namorado, um cônjuge, uma pessoa para viver juntos e eles não aceitam aquela realidade que o outro traz para dentro do seu mundo. Ou seja, dois adultos que vêm de relações familiares diferentes, que têm um norte sobre casamentos, viram o pai e a mãe viver relacionamentos diferentes, tem como base a sua verdade, a informação que eles trazem através da educação que receberam, do lugar onde moraram, das pessoas com quem conviveram. Essa é a visão do mundo que o teu cônjuge tem. Então, talvez você venha de um lugar onde a educação foi um pouco mais liberal, onde quando você era adolescente você podia sair de casa e não dar muita satisfação, e talvez o teu cônjuge venha de uma educação onde era bem regrada, onde foi passado normas e alguns métodos que ele deveria cumprir. E aí lá pelas tantas vocês se casam e vocês têm um filho, e vocês começam a discutir quando a criança nasce e precisa ser educada, porque um acredita que aquilo que traz do seu sistema tem mais valor do que o outro traz. Logo, um é muito liberal, o outro já é a pessoa que conduz com um pouco mais de rigidez, e aí, ao invés do casal olhar para a sua relação primeiro, porque a relação do casal veio antes dos filhos, e eles absorverem o que o outro tem para oferecer, afinal de contas o outro tem tanto que eu não tenho, ele aprendeu tanto com esse modelo de relacionamento, de educação que ele recebeu dos pais deles, que eu não tive. Então, por que não acrescentar isso na educação do nosso filho? E olhando primeiro para o relacionamento deles, eles conseguem somar a essa criança. Andando assim, eles fazem um caminho que a gente chama na constelação de um caminho para o mais, que é quando um dá um pouquinho, o outro vai lá, reconhece, vê o quão importante foi e dá um pouquinho a mais. Então, quando a gente busca um relacionamento, a primeira coisa que tem que ficar claro na nossa cabeça é que nós buscamos no outro, a gente se atrai por pessoas que têm aquilo que a gente não tem. Então, eu me criei vinda de uma linhagem de mulheres muito fortes, de mulheres que viveram uma esfera talvez um pouco desordenada, de olhar para o pai e não buscar esse feminino na mãe. Como é o perfil dessas mulheres? Eu gosto de dizer que hoje tem um movimento muito grande das mulheres, me perdoem com o perdão da palavra mesmo, mas que batem o pau na mesa, que são aquelas mulheres que elas dizem que elas estão disponíveis para se relacionar, mas quando elas chegam num atendimento, eu pergunto para elas, por que é que você veio aqui falar de relacionamentos? Aí essa pessoa me diz, eu queria tanto ter um namorado. Eu digo, você precisa de um homem? Não, eu não preciso de homem para nada. Imagina se eu vou precisar de homem. O que é que isso traz dentro da fala de uma mulher hoje?
ela já está dizendo: eu não preciso me relacionar. Eu estou indisponível por alguma questão que está logo aqui atrás no meu sistema familiar, a qual eu estou a serviço para resolver nos meus relacionamentos, a qual eu venho para decidir, para resolver, para poder fazer um pouquinho diferente em honra daqueles que já sofreram tanto antes de mim. Eu, em vez de olhar para isso com carinho e fazer algo maior, eu me fecho e digo: não, eu não preciso, realmente eu não preciso de homem. Para que é que eu quero um homem? E aí vem os movimentos dos ismos. Outro dia criou uma polêmica danada no meu Facebook porque eu coloquei que, para mim, feminismo é machismo praticado por mulheres. Por que eu quero dizer isso, gente? Porque todo o oposto é doente. Nós precisamos, sim, nos complementarmos com alguém, seja em relação hétero ou homoafetiva. A gente não está falando de sexo propriamente dito, mas de completude, daquilo que eu não tenho e que o outro tem para me trazer. É muito mais complexo do que olhar para nós mesmos e dizer que nós somos capazes de nos gostar, dizer que nós somos capazes de nos amar. Para mim isso soa um pouco, fica vazio pensar que é importante apenas que eu me ame para que o outro venha me amar. E eu esqueço todo o contexto de onde eu venho, eu esqueço as dores que eu trago, eu esqueço os traumas que eu talvez tenha presenciado na minha infância, na minha juventude, quando eu olhava para o relacionamento dos meus pais e entendia esse como o primeiro casamento conhecido por mim, o primeiro casamento conhecido por você que está aí do outro lado também. Esses são os nortes, as bases que a gente tem para olhar para alguma coisa e dizer: tá certo, tá errado. Você que está aí me ouvindo agora, por muitas vezes você já acionou um dispositivo interno dentro de você que disse por várias vezes: isso está certo, isso está errado, isso está certo. A gente faz isso a vida inteira. Por todo o tempo nós buscamos essas respostas. E quando a gente se defronta com um conflito, com uma pessoa que pensa diferente que nós e traz raízes diferentes das nossas, isso se torna um pouquinho mais difícil de manobrar. O que naturalmente acontece, que a gente vê muito em atendimento, e aqui a gente entra em questões bem polêmicas quando a gente fala sobre isso, é o papel da mulher hoje. Eu gosto muito de falar sobre isso, de me colocar diante disso, porque para mim foi um desafio muito grande entender qual era o meu papel na minha família, qual era o meu papel como adulta, como mulher, como profissional, como mãe, como dona de casa e por que não? E certa vez eu estava estudando um material, que era um material da Wilma, numa conversa com o Léo, do Luiz Henrique. E eu acho que aquilo foi assim de um valor tão grande para minha vida, porque pela primeira vez eu vi eles falando sobre a importância da submissão da mulher. E para você que está aí do outro lado agora, já deve estar berrando atrás da mesa, você que é mulher, que trabalha fora, que é independente, que ganha o teu dinheiro, que se sustenta, que se quiser paga as suas contas sozinhas, não precisa de ninguém para nada. Deve ser mais ou menos esse o discurso interno que você está fazendo agora. Você deve estar pensando: a mulher está louca. E aí eu vou te dizer, tem coisas que para um relacionamento funcionar, além de que uma mulher admita que ela precisa de um homem, ela precisa ter isso de forma ordenada. Se um relacionamento de casal é uma base de troca, onde um dá um pouquinho, o outro vai lá, dá um pouquinho mais, e assim eles vão somando para que esse relacionamento ande para frente. Se um relacionamento se trabalha entre eu buscar no outro aquilo que falta em mim, e isso os dois se completam, eu também falo que existem dois papéis dentro dessa relação, onde a gente pode dançar, existem acordos informais nos casais que eles dançam entre o papel principal e o papel secundário, e tá tudo bem se isso funcionar na sua relação, e tá tudo bem se isso funcionar dentro da tua casa. É a maneira que cada um encontra para viver, mas a gente não pode viver alheio a ponto de não conhecer as dinâmicas que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso é, dentro de uma casa existe um papel natural e fundamental. Desde o tempo das cavernas, quando o homem saía para caçar e trazer o alimento para dentro daquelas casas primitivas, ele tinha a tarefa de ser o mantedor desta casa. Era quem mantinha, era quem trazia o alimento, era quem trazia o sustento para dentro da família, enquanto a mulher cuidava dos filhos.
O tempo se remodelou, as coisas mudaram, a mulher pôde sair, pôde trabalhar e ok, tá tudo bem quanto a isso. Mas aí eu pergunto para você, mulher que tá aí dentro de casa hoje, qual é o papel que você exerce na vida do teu homem? Se é que esse homem é importante para você, porque daqui a pouco, se você não quer exercer papel nenhum na vida dele, libere ele para que alguém exerça, né? A gente não precisa ficar preso a nenhum tipo de relação. Nós ficamos num relacionamento porque aquela pessoa supostamente vale a pena para nós. Então, por exemplo, você pode ter várias ajudantes dentro da tua casa, várias secretárias do lar, várias pessoas que te apoiam nas atividades domésticas, que fazem a comida, que limpam a tua casa, que auxiliam a cuidar dos teus filhos. Mas o que é você que faz? Que tem a tua mão, que tem o teu toque, que quando o teu homem, e aqui eu não estou falando de papel de marido, eu não estou falando de papel de pai, eu estou falando de homem e mulher, eu estou falando de relacionamento que foi feito para existir dessa forma, como um homem e uma mulher. Diz que quando existe um instinto muito primitivo dentro de nós, que quando a gente olha para o nosso homem, ou para o nosso cônjuge, o nosso instinto é de buscar nele, criar potencial de produção para que os nossos futuros filhos, o filho desse casal, possa ser mais forte, possa resistir mais ao mundo lá fora. Então, com os recursos que ele traz, meus e os recursos que ele traz do meu cônjuge juntos, essa criança pode se ter mais recursos, pode ampliar o seu horizonte, pode ampliar o seu sistema, e é assim que as coisas vão andando no movimento para o mais, né? Andando no movimento para algo maior, como a gente fala na constelação. Mas voltando lá para dentro de casa. Primeira coisa, admitir que você precisa de um companheiro, ou você homem que tá aí. Por que pro homem é mais fácil isso, né? Eu falo isso pros homens, mas para eles é barbada fazer isso. Dizer um homem chegar e falar assim, eu preciso de uma mulher. É bonito para eles falar isso, é viril, é interessante para eles dizerem isso, porque de fato eles precisam. E um homem se coloca disponível muito mais fácil do que a mulher se coloca disponível. Porque soa diferente, eu preciso de um homem. Daí as pessoas já vêm com um cifrão, né? Já param e pensam assim, é dinheiro. Não, é de homem. A gente tá falando de homem, a gente não tá falando de dinheiro. Essa mulher pode trabalhar, pode ter o dinheiro dela, pode ter independência, pode ter tudo. Eu tô falando de um ser humano que nasce para se completar a partir da convivência de outro ser humano, a partir do relacionamento. Aí eu volto no gancho inicial. Entende por que vai muito além de amor próprio? Amar a mim mesmo não é uma tarefa difícil. Eu olho pra mim, eu gosto muito de mim e eu fico pensando, nossa, eu mereço uma pessoa bem legal comigo porque eu sou legal, então, poxa, gostar de mim não é difícil. Gostar de mim não é esse desafio todo. O desafio é gostar do outro como o outro é. O desafio é soltar aquilo que eu quero para ter aquilo que eu preciso. É olhar para o outro e entender que ele só pode ficar numa relação a partir do total movimento de liberdade que ele tem de ficar. Quando eu seguro, quando eu prendo o outro, eu gosto muito da metáfora do pássaro. Existe um pássaro dentro de uma gaiola. Se eu o mantenho lá, ele se torna um prisioneiro. No relacionamento é assim. Se eu solto esse pássaro, ele pode adquirir a sua identidade original e ele pode ser livre. Um relacionamento só anda por esferas onde um e o outro se entregam em liberdade. Se no teu relacionamento existem muitas condutas que podam o outro, fulano não pode isso, fulano não pode aquilo, fulano não pode aquele outro, e você está dando normas, você está educando o teu cônjuge, o teu homem, a tua mulher, você está educando essa pessoa, e esse não é um papel de iguais. Dentro de uma relação de casal se troca, dentro de uma relação de casal um não educa o outro. E se um educa o outro, acontece uma coisa bonitinha, que talvez a gente possa falar disso num outro momento, que as pessoas tanto se queixam, que é o triângulo amoroso, né? Aí eu tenho meu marido dentro de casa e eu digo pra ele, olha, fulano, você tem que fazer tal coisa diferente. Eu gosto que você faça isso assim, eu gosto que você coloque a sua roupa de tal maneira. Na minha casa você vai organizar isso assim, assim, assim. E eu começo a educar esse homem como se fosse mãe dele. Aí eu pergunto pra você que tá aí do outro lado, me ouvindo, que talvez seja homem, ou ainda pra você que seja mulher, quem é que vai pra cama, que transa, que tem relação sexual com a mãe?
Esse homem adquire dentro do casamento uma figura da mãe. Inconscientemente ele buscou essa imagem da mãe na mulher. Mas é isso que você busca para um relacionamento? Eu falo que um grande termômetro para saber como vai a vida de um casal é o quanto eles se dão para a sexualidade juntos, o quanto isso é prazeroso, é satisfatório aos dois juntos, o quanto é importante para os dois essa troca. Isso é um norte para saber o quanto saudável nós andamos. E por favor, não fiquem aqui engessando isso. Se tem sexo, tá bom, se não tem sexo. Mas é um parâmetro importante para se olhar. Quando a gente fala, um tempo atrás eu citei uma frase que dizia assim: sempre que um tem muito ciúme, ele deseja que o seu cônjuge vá embora. Quando um tem muito ciúme, ele quer que o outro parta, que o outro vá embora. E agora, por acaso, e lendo isso na internet, quando me veio de gravar esse vídeo para falar sobre casais, eu achei um texto que eu queria ler rapidinho com vocês, que é um workshop que foi feito. O Bert estava atendendo um casal e eles começam o texto assim, o título do texto é: O casal sofre por ciúmes. Minha mulher é ciumenta. O Hellinger pergunta: ciúme significa que o ciumento quer se livrar do parceiro, é assim? O menino respondeu: não, não é assim. Bert diz: não tenho muita certeza. O ciumento quer exatamente o contrário daquilo que alega. Não quer segurar o parceiro, quer se livrar dele. O ciúme também é um meio infalível de alcançar isso. Mas em vez de se separar, ele mesmo quer levar o parceiro a dar esse passo. Essa é a função do ciúme, um consolo para todos os que sofrem disso. O menino fala: estou estupefato. Até agora, com ciúme para mim era um problema que tinha a ver com minha autoestima. Lembra que a gente falou sobre amor próprio? Portanto, eu precisava me comparar ou me comparava a alguém. O Bert responde: o que o homem ama na mulher, além de que ela seja mulher? O que a mulher ama no homem, além de que ele seja homem? Os dois amam a alma e ela é incomparável. De acordo? O que é que uma mulher precisa? Ela precisa de um homem. O que é que um homem precisa? Ele precisa de uma mulher. O único detalhe nisso é que muitas vezes a sexualidade para a mulher ela se torna mais difícil de lidar em determinados casos, porque justamente isso, a mulher não quer admitir que ela precisa desse homem. Se você que está aí do outro lado acha e sofre por relacionamentos que se frustram, que não dão certo, e você ainda acha que é uma simples questão de amor próprio, talvez você não tenha chegado no começo dessa caminhada. Vai muito além. Quando um homem e uma mulher se encontram para se relacionar, um casal se forma, um novo relacionamento surgem histórias que vieram muito antes de nós. A constelação consegue trazer isso num campo do inconsciente para o consciente de uma forma muito rápida. Eu falo sempre que eu gosto muito do que a constelação familiar trouxe para minha vida, porque num atendimento, em 20 segundos, você consegue entender através do fenômeno que se apresenta no campo, onde é que aquele casal parou, para onde a sua alma olha. Existem casais que moram há muitos anos na mesma casa e que não conseguem mais se olhar. Esse casamento terminou e eles olham para pontos diferentes, mas eles olham para quê? Geralmente eles olham para dores que trazem dentro do seu sistema. E como saber disso? Constelando é um bom pedido para saber disso. Ah, Milena, você indica constelação para tudo e para todo mundo a qualquer hora? Não, pelo contrário, as pessoas às quais eu atendo, os meus clientes sabem que eu sempre digo, constelação eu mesma constelei 2 ou 3 vezes até hoje, foram pontuais, foram divisores de água na minha vida. Eu tenho um professor maravilhoso que sempre diz que uma constelação precisa ser um caminho no qual a gente faz disposto a olhar para a vida ou para a morte.
Então, ou seja, eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo e agora eu entendo que o meu relacionamento não flui, tem alguma coisa errada. É tempo de olhar para isso. Nesse caso, sim, eu diria que uma constelação cabe. Fora disso, se você quiser garantias, se você quiser respostas prontas, se você quiser magia, se você quiser não se usar de esforço, se você quiser apoio para se lamentar, para continuar no lugar da vítima, dizendo que tudo outro te prejudica, para não assumir o teu papel de protagonista, de responsável pela tua história, a constelação não é para você. Mas, e com muitos poréns, se você acredita já ter feito tudo e ainda não encontrou solução e ainda busca alternativas e ainda vive pendendo de um lado para o outro, trocando de relacionamentos, tendo relacionamentos aos quais você denomina, entre muitas aspas, abusivos, eu tenho um certo receio com essa palavra tóxico, né? As pessoas têm usado demais tóxico. Tudo é tóxico hoje. Menos quem denomina, mas de resto tudo é tóxico. Então, assim, qual é o nosso papel, a nossa função? A gente nunca vai mudar um relacionamento pensando somente no quanto eu me amo. E era isso, o meu convite era este para você hoje, que não tem nada a ver com o quanto você é capaz de se amar. Tem muito a ver com o quanto você é capaz de se responsabilizar e entender que é você, que está tudo aqui dentro, que existem muitas possibilidades de caminho, que a constelação traz respostas a partir de um campo fenomenológico, que isso não é cartesiano, que não é óbvio e não é lógico como parece ser. Então fica meu convite para você, eu deixo um beijo muito grande, quero poder passar mais vezes aqui, fazer mais vídeos e a gente vai trocando ideias a partir do momento que vai surgindo essas oportunidades de discussão assim. Um beijo muito grande e até mais. Tchau, tchau.